noite, agora sim. Estamos aqui diretamente da Bahia, Salvador. Amanhã indo para a Costa do Sauípe, mas óbvio que eu não ia deixar de fazer a live com vocês, né? Mesmo de férias, viajando. Vamos aguardar aí menos de um minuto para dar 21 horas e a gente começa, tá bom? Boa noite, boa noite. Boa noite, Doro, Mônica. A gente já vai começar, 21 horas em ponto. Vamos lá, 21 horas, agora sim. Oficialmente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Marcelo. Estamos hoje com o livro Amor 2.0. A autora é Bárbara Fredrickson, acho que é assim que fala. É muito bom esse livro, eu tive uma grata surpresa, porque a hora que eu peguei, assim, que eu ganhei esse livro, eu achei que fosse ser assim, sabe, aquela coisa emocional, muito passional, muito sentimentalista. Boa noite, Alice, seja bem-vinda. Obrigada, Mônica. E aí eu tive uma grata surpresa, que a gente, além de ressignificar o amor, ressignificar essa emoção, a gente vai fazer isso, ou tentar fazer isso, de modo técnico. Porque a Bárbara, ela é psicóloga, professora e é diretora de um laboratório que pesquisa as emoções positivas. E aí ela traz muita informação técnica, então faz as correlações, fala muito da condição da emoção positiva, da positividade, e essa vai ser a nosso fio condutor, vamos dizer assim, da live hoje. Mas é muito interessante, porque é um novo olhar, uma nova forma de amar, e a gente tem, assim, eu indico muito esse livro, porque essa semana, só de ler, de estar preparando a live para vocês, eu já ressignifiquei várias coisas, e é interessante como essa condição, ela é quase que intuitiva, vamos dizer assim, né? Mas eu percebi que assim um olhar diferente para coisas que eu olharia de outra forma antes de ler o livro. É bem interessante, vale a pena aí a gente ler, aprofundar, aplicar algumas técnicas, porque no meu caso o resultado assim foi imediato. Só de ler eu já comecei a pensar diferente. Então a gente vai falar o pano de fundo é o amor e essa ressignificação do amor, mas a gente vai falar vários vieses dessa condição, desse sentimento, dessa emoção e principalmente algumas partes técnicas, sabe? Até para a gente poder reinterpretar a condição de amar, né? Do que significa o amor. E aí eu vou trazer, como vocês já estão acostumados, várias citações, algumas interpretações, alguns exemplos pessoais. A qualquer momento, se alguém quiser entrar comigo, pode pedir ou passa, né, no chat, eu estou vendo aqui vocês e a gente vai tentando interagir na medida do possível, porque essa live é para vocês, tá bom? Então, começamos com a seguinte citação. O amor é uma conjunção de momentos de conexão, estabelecidos a partir de posturas positivas que podem ser aprendidas e praticadas conscientemente. Essa é uma abordagem que eu gosto da Bárbara também, óbvio, né? Ela como professora, psicóloga e diretora desse laboratório de pesquisa não poderia ser diferente, mas ela traz muito essa condição de que a gente pode desenvolver, que a gente pode aprender através, óbvio, da compreensão, da ação e da prática, né? De colocar, de que essa ação seja real, vamos dizer assim. Então, esses momentos de conexão, a gente vai falar muito, muito de micro momentos de amor, da questão da positividade, né? Momentos de as próprias emoções positivas. Então, isso tudo a gente pode desenvolver enquanto melhoria de uma conduta que a gente já tenha ou até enquanto aquisição, enquanto desenvolvimento mesmo do zero de uma conduta que a gente ainda não tem, não faz, não pratica, seja por desconhecimento, seja pelas dificuldades, seja por ignorância, pelo que for. Então a gente consegue desenvolver isso, tá bom? Boa noite, Maria Helena, Fátima, queridas, sejam bem-vindas. Então a gente
traz aquela condição de que o amor, ao que parece, nutre o corpo. Quanto mais você o vivencia, mais você se abre e mais você cresce, tornando-se alguém mais sábio e em harmonia, mais resiliente e eficaz, mais feliz e mais saudável. Isso tudo são contextos que ela vai trazendo ao longo dos capítulos e aprofundando na explicação e no formato em como a gente consegue desenvolver esse processo da harmonia, sabedoria, resiliência, da prática das emoções positivas, desse olhar diferente para tudo que a gente faz, para nossa, principalmente para a convivência, né? E a Bárbara traz uma relação direta do amor com o corpo. E como que ela faz isso? Através das emoções positivas, das quais o amor faz parte, e da parte cerebral, da parte das sensações, dos sentimentos e da reverberação que essa emoção provoca no nosso corpo. Então ela trabalha muito com esse processo da atenção, da gente ficar atento àquilo que acontece com a gente, aquilo que a gente às vezes passa despercebido, vai no piloto automático, mas que se a gente prestar atenção são sinais, são informações e muitas vezes informações valiosas que a gente deixa passar, que a gente perde. E a ideia é que a gente não faça mais isso, que a gente consiga estar atenta, manter a lucidez, desenvolver essa atenção direcionada para que a gente tire proveito a todo momento desses do que ela chama de micro momentos de amor, fazendo com que isso se restabeleça e isso cresça e faça parte da nossa natureza, né? Nem da segunda natureza, da primeira natureza, tá bom? Então, amar não só causa uma ótima sensação, como também dá vida. E é uma fonte indispensável de energia, sustento e vitalidade. E aí, a gente para pensar naquele amor romântico do parceiro ou da parceira, da condição apenas afetivo-sexual, que é importante, não desprezando, óbvio, né, esse tipo de relacionamento, mas a gente traz aqui um novo formato, um novo olhar para um amor que vai além dessas relações mais íntimas, tá? E aí, até vou trazer algumas citações aqui, falar um pouco mais sobre isso, mas é muito interessante, vale a pena. O amor e a sua ausência, ou seja, a falta de amor, altera fundamentalmente a bioquímica em que o nosso corpo está mergulhado. Pode alterar até as células que expressam o nosso DNA, o DNA que está dentro dessas células estas que afetam a nossa saúde física, a nossa vitalidade, o nosso bem-estar geral. Então, a hora que a gente pensa no amor romântico, a gente pensa só na paixão, naquele sentimento, naquela euforia. E a hora que a gente começa a ressignificar nesse amor enquanto emoção positiva, enquanto sentimentos, enquanto vitalidade bioquímica, e a gente começa a fazer essas comparações através desse próprio aprendizado, na minha opinião, muda tudo, tá? Mas vocês não vão no meu bico, cada um aqui tem que ter a sua experiência. Mas comigo, não vou falar nem uma semana, porque eu tô com o livro de terça pra cá, tá? Que a semana passada, domingo, segunda, foi bem corrido, mas de terça pra cá, então nós temos 5 dias, já me mudou completamente, mudou a minha forma de olhar as coisas. Então, é hora agora da gente se atualizar sobre esse amor. E aí, a Bárbara vem com uma frase, com uma citação que eu vou ler para vocês, que ela chega chocando, chega, como eu diria assim, chutando o balde, chutando a porta com os dois pés. Ela fala o seguinte: o amor não é desejo sexual, nem laços parentescos de sangue. Não é uma ligação especial ou um compromisso. Não é uma categoria de relacionamento, nem algo lá fora que você acha e depois de anos perde. Olha só, tudo aquilo que a gente entende como sendo a única forma de amar. Boa noite, Fabi, seja bem-vinda. Aí Bárbara fala o seguinte: abra mão da ideia de que o amor é exclusivo, duradouro e incondicional. O prazo de validade do amor é mais curto do que acreditamos, de fato. Não é duradouro, pois é renovável eternamente. E aí, gente, eu comecei a desconstruir
um aprendizado, uma referência que a gente tinha de amor enquanto amor único, amor incondicional, amor de poucas pessoas, né, só com quem a gente tem um vínculo mais forte. E aí ela traz assim a desconstrução completa desse contexto. Não quer dizer, de novo, que não exista amor nesses relacionamentos, mas o amor ele é muito mais amplo que isso, tá? Porém, apesar de não ser eterno, apesar de não ser incondicional, ele é renovável eternamente, ou seja, a gente pode, através da manutenção desses momentos de amor, desses momentos de positividade, dessa ressignificação, viver o amor mais tempo. O que nos faz mais saudável e mais felizes, inclusive, porque a gente não fica com aquela ansiedade, com aquela expectativa, como se o amor fosse para poucos, como se fosse algo assim, só para quem tem dom de amar, entendeu? Não é bem assim que funciona. Então, as nossas crenças sobre o amor são profundamente pessoais, personalizadas. São, na verdade, mais um desejo de tornar realidade de um amor que a gente ainda não conhece. Muitas vezes refletem as nossas histórias de vidas, né? Cada vida única de cada um de nós, com as nossas singularidades, com triunfos e cicatrizes interpessoais. Então, conforme a gente vai passando e vivendo a nossa história nessa vida, a gente vai construindo um amor cada vez mais idealizado e cada vez mais distante. E muitas vezes isso serve enquanto mola propulsora, é o que nos faz seguir em frente, mas muitas vezes é o que nos causa muita frustração, muita falta de vontade de viver, de fazer as coisas, porque a gente não tem uma motivação principalmente relacionada ao outro, né? Como se o amor só valesse ou só fosse possível de ser vivenciado, sentido, se existir um outro, né? E aí a gente também precisa trabalhar com essa condição do nosso contexto, do nosso amor, daquele amor que surge dentro de nós e a partir de nós, ampliando para o todo, para os outros e a partir das nossas convivências, tá? E aí eu vou trazer outra citação da Bárbara. Descobri, ela fala no livro, descobri que quando você vivencia emoções positivas, por mais sutis e breves que estes momentos sejam, esses momentos em que você vivencia essas emoções positivas, eles são capazes de colocar em movimento poderosas forças de crescimento em sua vida, que só acontece com você se abrindo, ampliando a sua perspectiva através da influência das emoções positivas. Por que ela fala isso? Porque ela traz toda essa ressignificação, esses novos conceitos, e a gente precisa ter abertura para desconstruir isso, porque muitas vezes a gente é apegado a essa condição aí, né, desse amor romântico, idealizado, como se fosse algo que a gente nunca vai conquistar ou que está muito distante da nossa realidade. Emoções positivas podem colocar na nossa vida em aspirais ascendentes, trajetórias autossustentáveis, ó o alto aí de novo, de crescimento que nos levam a nos tornar a melhor versão possível de nós mesmos, tá? Então a ideia é que a gente melhore primeiro a nós, a nossa condição, a nossa conduta e a partir dessa melhoria a gente amplie e reflita isso para o nosso entorno. As emoções positivas são os pequenos motores que vão nos empurrar para frente, criando momentos que expandem a nossa consciência de modo a contribuir para criar mudanças duradouras e benéficas na nossa vida, tá? Boa noite, Rê, seja bem-vinda. Atingimos aí o internacional. Quando nós estamos conectados de verdade com alguém, a nossa confiança nessa pessoa aumenta. O nosso relacionamento e a nossa fidelidade se fortalecem. E a gente deseja passar mais tempo com essa pessoa, né? Mas a gente deseja passar mais bons momentos juntos, tá? Por que ela traz, né? Eu trago essa frase aí? Porque a gente vai falar bastante também de conexão, tá? Conexão diria eu, pelo que eu entendi, o principal elemento dessa ressignificação e dessa nova forma da gente conseguir compreender e vivenciar o amor por mais tempo e para sempre, vamos dizer assim, né? Quando diz alguém que o ama,
pode estar invocando uma gama de diferentes conceitos intimamente relacionados. Conceitos estes que a gente traz, que ela traz ao longo do livro. De novo, né, eu sei que já tá clichê, mas eu preciso falar que nesse tempo de live que a gente tem é impossível aprofundar e trazer todas as nuances, todos os exemplos que ela traz aqui no livro, tá? Então vale a pena ler o livro, mas com essa pincelada já vai dar para vocês terem uma ideia de como ela faz esse aprofundamento e como vai a construção das ideias, tá bom? Boa noite, Rê, Cri, sejam bem-vindos, tá bom? O amor é a nossa emoção suprema, então essa é a definição dela. Amor é a nossa emoção suprema, é o que nos faz sentirmos vivos de verdade, completamente humanos. Só que isso é guarda-chuva, né? Muito amplo. A experiência emocional mais importante para a vitalidade e para o crescimento é o nosso amor, tá? Boa noite, Fabi, seja bem-vinda. Nos tira do nosso casulo egoísta para voltar a nossa atenção aos outros. Então a gente falou que a gente vai trabalhar com o processo de autossuficiência das nossas condutas, mas já a partir de então a gente começa a ampliar, a sair, a frase que ela fala, do nosso casulo egoísta para voltar a nossa atenção aos outros. Permite que você realmente enxergue a outra pessoa, enxerga por inteiro, enxerga com carinho, com preocupação e compaixão. Fica sinceramente preocupado com o bem-estar do outro, sem segundas intenções. Boa noite, Rosana, seja bem-vinda. Então, a gente começa a ampliar e trazer alguns critérios, alguns fatores bem práticos, bem pontuais e bem relevantes para esse contexto dessa vivência, dessa emoção suprema que é o amor, tá? Então, a Bárbara traz uma abordagem diferente do amor, que combina a ciência das emoções com a ciência dos relacionamentos. Ambas ciências, mas principalmente a ciência das emoções, é com que os estudos e os trabalhos do laboratório que a Bárbara é diretora trabalham, tá? Então, eventualmente eu vou falar aqui, assim, as pesquisas, os estudos, a gente tem a referência, no livro tem a referência de cada uma dessas pesquisas, desses estudos, mas eu não vou estar citando aqui, senão a gente vai perder um tempo desnecessário, na minha opinião. Mas se alguém também tiver dúvida, quiser me perguntar depois no privado, no direct, no WhatsApp, fiquem à vontade, tá bom? Que aí eu procuro aqui no livro e já passo a referência para vocês. Então, lembrando, é uma abordagem diferente, combinando ciência das emoções e ciência dos relacionamentos, tá? Doses constantes de amor influenciam como as pessoas crescem e mudam, tornando-as mais saudáveis e resilientes dias após dias. A gente vai falar de saúde e também de resiliência. O amor merece ter mais prioridade na sua vida. Aprender como este amor funciona pode fazer uma diferença bem significativa na vida de cada um de nós. Como eu falei para vocês, quem está aqui desde o começo e quem entrou depois eu vou repetir, em 5 dias, porque eu comecei a ler o livro na terça-feira, essa ressignificação, essa diferença significativa na minha vida já está fazendo efeito, tá? Aprender pode ajudar a priorizar momentos de positividade, aprender que pode criar amor a qualquer momento que desejar, criando uma fonte renovável que acessará para abastecer o seu bem-estar e de todos ao seu alcance. Então, com esse novo olhar para o amor enquanto emoção suprema e enquanto manifestação em todos os micros momentos de amor, de emoção positiva que a gente tem ou vai desenvolver, vai fazer com que a gente aprenda a criar essa fonte renovável e inesgotável de trazer, abastecer o nosso bem-estar, a nossa satisfação íntima e a todos aqueles que estão ao nosso alcance, tá bom? Quando a gente vivencia o amor, a gente se torna mais capaz de enxergar as complexas relações na nossa vida e injetar muita vida, e principalmente vida positiva, vida saudável, nas conexões que mais nos importam, mas também a colocar em um caminho que leva mais vitalidade, mais felicidade, mais sabedoria.
A pergunta é, vamos então entender melhor isso e colocar em prática e começar a trabalhar nesse processo? Citando a Bárbara, ela diz que o amor influencia tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós pensamos e tudo aquilo que nós fazemos. Olha que interessante, né? E aí, então, eu entro no primeiro capítulo do livro, e aí eu não vou citar capítulo a capítulo, tá? É bem extenso, então a gente vai trazendo aí numa sequência lógica de acordo com o livro, mas eu vou trazendo aqui as informações para vocês, né? Então, o que é exatamente o amor? O amor é uma emoção, um estado momentâneo que surge e flui pela nossa mente e nosso corpo, tá? E aí ela traz aquela condição curta e grossa que nenhuma emoção foi feita para durar. Por isso que ela traz lá no começo, no prefácio, na introdução, essa condição de que o amor ele não é eterno, tá? Mas é uma emoção que pode ser cultivada. Como todas as emoções positivas, a sensação interna que o amor causa é inerente e primorosamente agradável e maravilhosa. E aí a gente pode lembrar dos momentos em que a gente já sentiu essa emoção positiva, que a gente denominou amor, e de fato aquilo nos dá, né, um bem-estar, nos dá essa condição agradável e muitas vezes até nos tira o chão de modo positivo, para que a gente possa começar a fazer rapport e ter a referência desse tipo de emoção. Sob o efeito do amor, você enxerga menos diferença entre si e os outros, ou seja, a gente se aproxima, podendo trazer o sentimento de unicidade e conexão, a transcendência que faz com que você sinta fazer parte de algo maior que si mesma. Então a gente expande para muito além da nossa pessoa, do nosso ego e do nosso mundinho, tá? É o amor que energiza a ligação tácita da igualdade que você sente existir entre si, entre você mesma, e a pessoa sentada por um acaso do seu lado. Amor é conexão. Então ela traz aqui vários exemplos, ela traz o exemplo de você estar andando de ônibus e sentar a pessoa do seu lado e você começa a conversar com aquela pessoa como se fosse um amigo de infância e começa às vezes até a confidenciar alguns casos, falar da vida, falar algumas particularidades e na verdade é um completo estranho. Então ela explica, né, por que isso acontece em função dessa conexão. Então, a gente começa a quebrar de novo esse paradigma de que o amor é só de alguém próximo, de que é alguém que a gente gosta, que a gente convive, dos familiares, do nosso parceiro, da nossa parceira, e expande para essa emoção positiva, para esse afloramento do amor em qualquer momento, inclusive com estranhos. Ela fala muito disso no livro todo. Sua capacidade de entender os outros e sentir empatia por eles depende muito de se alimentar com frequência na ressonância da positividade. E nós vamos falar de agora para até o fim da live e durante todo o livro ela fala dessa condição da ressonância da positividade. E o mesmo vale para o seu potencial de sabedoria, espiritualidade e saúde. Ou seja, citando ipsis literis a Bárbara no livro, o amor altera as atividades dentro do seu corpo e cérebro, de modo a ativar mudanças similares no cérebro e corpo de outra pessoa. Ou seja, o amor reside nas conexões e nos vínculos, tá? Qual a diferença entre o amor e a empatia? Eu penso que nós vamos falar ao longo da live, tá, Fabi? Mas se a gente não falar, você pergunta de novo. O amor, ele é essa emoção mais extensa. A empatia faz parte desse sentimento, dessa emoção, tá? Empatia é o rapport, é você se afinizar ou sentir, como é que eu posso dizer? Se compreender melhor o outro, ou às vezes até através do olhar você cria essa conexão, tá? E aí, se a gente aprofundar através da própria empatia, a gente aprofunda e entende, expande, desenvolve essa emoção positiva que chega ao ápice, vamos dizer assim, através da manifestação de amor, tá bom?
Uma das pré-condições de amor, portanto, é a conexão, ou seja, esse senso de união, de unicidade e a conexão o tempo todo a gente também vai pensar e lembrar disso. A conexão sensorial e temporal de verdade com outro ser vivo. Ou seja, não é uma conexão por obrigação, não é porque é o seu chefe, porque é a sua mãe, porque é o seu amigo, porque é seu primo que você vai se obrigar a ter essa conexão. Mas é uma conexão genuína, uma conexão verdadeira. E aí a gente vivencia também, começa a criar esses momentos de unicidade. Quando a ressonância da positividade acontece entre você e mais alguém, vocês dois começam a espelhar a postura e os gestos dos outros. Até mesmo começa a terminar as fases um do outro. Penso eu que todos nós já vivenciamos esse tipo de situação, né? Isso quer dizer que a gente está unido, conectado. Então, o nível de conexão é exatamente esse. A hora que a gente começa, sabe, a pessoa faz assim, você pega e faz assim também. Aí a pessoa coça a cabeça, sem querer você vai lá e coça a cabeça. Aí a pessoa cruza os braços, você cruza os braços também. E chega ao ponto de um aprofundamento que a pessoa está falando e você completa a frase dela, né? Quer dizer que criou-se essa unicidade, essa conexão. O amor não é incondicional, como a gente já falou, mas sim, exige condições particulares, tá? E a principal forma de conexão sensorial, segundo os cientistas, é o contato visual. Então tem até aquele velho ditado, né, que os olhos são a alma do coração, a janela do coração, a janela da alma, e isso tem sua razão de ser, por isso que existe esse ditado, tá? Olho no olho é a maneira mais poderosa para ativar a conexão e a unicidade, tá? Então, esse contato visual é a mais poderosa conexão sensorial, segundo as pesquisas e segundo afirmam os cientistas. Contato visual é a chave que dá acesso à sabedoria das intuições. Olho no olho ajuda você a detectar melhor gestos sinceros de amizade dentro de um mar de sorrisos meramente educados ou definitivamente manipuladores, que tentam chamar a sua atenção. E aí a Bárbara afirma que o amor não é cego, que eu concordo. Por que eu falei, né, fiz questão de citar a condição do sorriso? Porque ela traz essa empatia, essa conexão que muitas vezes o sorriso também faz acontecer. Mas ela traz muita condição de que o sorriso pode ser forçado, pode até ter esse contexto da manipulação. Então, e o olhar, o olho no olho, não tem como esconder, não dá. Às vezes a pessoa desvia o olhar, aí tudo bem, a gente não tem como fazer a leitura desse olhar, mas a hora que bate olho no olho é a chave, a conexão mais forte que tem, tá? Fabi, podemos desenvolver essa ressonância positiva com os animais? Sim. E ela cita exemplos, tá? Não só com os animais, com as plantas, com a apreciação de uma paisagem, olhando o céu, olhando uma parede branca. Ela fala muito da meditação aqui, a gente vai citar lá no finalzinho das práticas esse processo, algumas técnicas que ela dá para a própria meditação. Então pode sim, tá, Fabi? O sorriso sincero e cordial de alguém pode dar início a um estado poderoso e reverberante entre duas pessoas. Então, muitas vezes, o sorriso ele é o início ali dessa conexão, dessa aproximação, né? Mas os sorrisos, eles podem estar envolvidos para criar amor, para criar essa ressonância de positividade, mas eles também podem estar sendo forçados. A gente precisa desenvolver esse feeling, desenvolver essa atenção, conhecer, se for possível, né, a intenção do outro, e uma das maneiras, inclusive, é através dessa conexão sensorial, que é o olhar. E aí ela traz aqui um trio de características básicas do amor. A primeira é a conexão positiva compartilhada. A segunda é a sincronia de ações e bioquímica, então essa citação que a gente começa a repetir um ao outro. E a terceira é o sentimento mútuo de atenção. Então, quando às vezes você fala com alguém, a pessoa olha, se vira para você, para o que ela está fazendo, está ali no celular, deixa de lado para poder, né, te olhar, te dar atenção e se virar até você. A presença física é fundamental para o amor.
para a ressonância dessa positividade. Então, esse contato físico um no outro, né, ou como ela diz, o olho no olho, ela é fundamental. E aí o problema é que a gente não investe tempo necessário para se conectar de verdade com os outros. Óbvio que nós não estamos falando desse momento pandêmico, tá? Lembrando que o livro é de 2015, mas que vale, tem muita coisa que eu sei que o livro é de 2015, que eu fui ver assim, ó, na hora uma situação ali, um exemplo que ela citou, que eu achei que ela estivesse falando da pandemia, mas não está. Boa noite, Lê, seja bem-vindo. E então, assim, claro que essa conexão física, e ainda bem que a gente está podendo retomar alguns contatos com muitos cuidados e com muito protocolo, né, de segurança. Então a gente abre um parênteses aí para esse momento pandêmico que a gente está vivenciando, tá? É para condições normais aí, sem Covid ou com Covid controlado, e a gente já podendo de novo fortalecer e retomar esses contatos. Mas fato é que a presença física é fundamental. A própria pandemia nos ensinou e nos mostrou isso, né? O amor exige que você esteja presente emocional e fisicamente. Exige também que você diminua o seu ritmo e reorganize a sua agenda para que isso seja possível, tá? Então ela fala assim que a gente não basta estar fisicamente presente se você não estiver emocionalmente presente também. Então desenvolver esses momentos de amor através de muitas vezes conversas, a gente conversar com alguém, caminhar de mão dadas, e ela traz também vários exemplos. Então ela fala da diferença, boa noite Fran, seja bem-vinda, da diferença da gente assistir filme, né, e no cinema com uma pessoa, seja um amigo, seja o nosso parceiro, nossa parceira, a gente vai assistir filme, senta cada um na sua cadeira e presta atenção no filme. Ali, enquanto tá passando o filme, a gente não tá conectado. E a diferença que é quando as mesmas pessoas estão assistindo, às vezes o mesmo filme, e às vezes de mão dada ou com o braço encostado ali no apoio da cadeira e tal. E esse contato físico faz a diferença na conexão, muitas vezes até na emoção que a gente sente ao estar assistindo o próprio filme ali dentro daquele contexto, tá? Então ela traz vários exemplos de criar esses momentos de amor. O amor é resultado da evolução humana. Por que ela traz isso? Porque a ciência revela que quando você se torna receptivo à definição de amor do seu corpo, suas células recebem essa mensagem e irão defender o seu corpo de doenças, permitindo que você fique mais saudável e cresça. De novo, ela traz a condição da conexão humana, tá? O amor pode parecer vindo de qualquer outra emoção positiva que você vivencia. Então, Fabi, ela fala muito da questão da empatia, da generosidade, da gratidão, da benevolência, do reconhecimento, da manifestação de afeto, né? Porque todas essas emoções positivas podem ser aprofundadas ou desenvolvidas de modo a gerar esse sentimento de amor, essa emoção de amor, que é o ápice dessa conjunção toda, como ela traz na própria definição, né? Na definição ela fala lá que o amor, deixa eu trazer aqui, o amor é a emoção suprema, como ela traz, tá? Então, as pessoas, o amor pode aparecer vindo de qualquer emoção positiva, que eu estava falando, né? Admiração, serenidade, segurança, confiança, empatia, abertura, tudo, né? A própria união, que é essa unicidade, que é a condição da benevolência. E isso é mais fácil a gente começar a construir e perceber, principalmente, através das pessoas mais íntimas. Por quê? Porque a gente tem uma história, tem momentos vivenciados há mais tempo e mais repetidas vezes com essas pessoas, tá? Então, muitas vezes as pessoas íntimas oferecem também mais segurança, mais confiança, mais abertura, né? E mais oportunidades dessa conexão se fazer presente. Quanto mais você confia e se abre com alguém, mais essa pessoa confia e se abre com você. Então, tem esse contexto aí da reciprocidade.
Nós fomos projetados para crescer com amor. E aqui ela entra num contexto lá do livro que ela fala muito do processo da infância, dos bebês, desse contato, do contato visual com os pais, né, da referência que eles vão tendo a partir de uma série de fatores. Então, esse fato é que nós fomos projetados para crescer com amor. A ausência do amor compromete todos os aspectos de desenvolvimento de uma criança, suas habilidades cognitivas e sociais e a sua vitalidade. Que, de novo, a gente volta para a ressonância da positividade, ou seja, quando há ausência de amor, essa ressonância de positividade não existe. Por isso que a criança começa a ter dificuldade ali nas suas habilidades cognitivas, sociais e da própria vitalidade, tá? O amor surge a qualquer hora em que duas ou mais pessoas se conectam por meio de uma emoção positiva e compartilhada. Então não basta sentir sem ter essa conexão e sem compartilhar essa emoção. O amor é algo que deve ser cultivado toda manhã, toda tarde, toda noite. E aí uma das técnicas que ela traz lá no final, ela fala exatamente desses momentos, né? Manhã, tarde, noite, da nossa rotina, do nosso dia, para a gente poder aplicar essa ressonância de positividade e esse cultivo diário dessa emoção e dessa manifestação do amor. A compreensão científica do amor e seus benefícios oferece a nós, a você, ela fala no livro, um conjunto de lentes completamente novas para enxergar o mundo e as possibilidades de obter mais vitalidade, felicidade e sabedoria. E foi aqui que eu falei para vocês que eu comecei a me surpreender e já ver os reflexos dessa leitura e do livro e da prática dessa conexão maior, né? E dos benefícios dessa manifestação do amor mais tempo. Então, por exemplo, a gente estava no café da manhã hoje, né? Você sabe que a gente está viajando, estamos aqui no hotel. E aí eu fui pegar uma fruta ali, tinha uma cesta de frutas, estava sobrando, não era nada que estava ali os últimos pedaços, né? E aí eu peguei instintivamente, eu quis pegar 3. E aí eu falei assim, gente, eu tava comendo tanta coisa que eu falei assim, mas pode até ser que eu não vá comer as 3 e assim, eu vou pegar uma só. Porque depois, se for o caso, eu venho, pego outra, se peço outra, alguma coisa nesse sentido. E aí, a hora que eu voltei, que eu sentei para a mesa, que eu comecei a pensar, eu achei muito engraçado, muito interessante. Por quê? Se eu falar assim, mas quem me conhece fala, Rê, mas você pensaria assim, porque você é assistencial às vezes e tal. Não, essa não é a minha forma de pensar. Eu, em outros momentos, iria no café da manhã e ia lá pegar 3 frutas, principalmente porque eu queria levar uma para a praia para comer mais tarde, tá? E aí, depois que eu comecei a pensar, eu vi que isso já era reflexo de uma forma diferente de pensar. De pensar em mim, sim, nas minhas necessidades, naquilo que eu queria, que eu ia precisar, mas também de pensar no outro. Ou pensando no outro daquilo que eu posso abrir mão ou fazer concessão naquele momento. Então, eu não precisaria comer 3 frutas ou pegar 3 pedaços de frutas, sendo que eu ficaria satisfeita com uma só e que os outros, né, e que poderia ali deixar aquela oportunidade para os outros. Então, tudo isso aconteceu, não sei se foi hoje ou ontem, mas aconteceu no momento ali de café da manhã, a partir provavelmente da leitura do livro, porque foi a única coisa que mudou nesses últimos dias para cá, tá? Então, a gente vê assim, no livro ela fala, e eu vou falar um pouquinho aqui na live também, desses momentos e dessas ressignificações que vão mudando as nossas posturas. E por que eu falei isso? Por causa do compartilhamento, por causa desse olhar de enxergar o outro, tá bom? O amor seria um ensaio para a transafetividade, como você compreende a transafetividade. Fabi, não vou conseguir falar sobre isso agora, você me desculpa, mas até porque tem muita gente que não é da Conscienciologia, onde a gente voluntaria, e que aí eu precisaria adentrar para explicar esse tema que não vai dar tempo, infelizmente, tá? Mas depois a gente pode conversar sobre isso. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Então, a biologia do amor, depois que ela dá toda essa explicação, essa definição e fala dessa contextualização, da ressignificação da emoção positiva que culmina no amor, ela traz como a emoção suprema, ela traz também a biologia do amor.
E aí justifica um pouco aquela condição também da incondicionalidade, do contexto de que o amor em sendo emoção, ele foi feito para não durar, né? As emoções foram feitas para não durar. E aí ela traz que a constância é uma ilusão, e é de fato. Ela diz que a constância é um truque de mente, né? Então a regra é a impermanência, ou seja, tudo muda o tempo todo e a gente sabe disso. Então a gente quer colocar as coisas ali numa caixinha, num quadradinho, mas isso não é possível, porque de fato a gente muda o tempo todo, o contexto muda, enfim, e a gente faz parte, né, do processo aí da evolução, como a Bárbara traz. Quando se trata de amor, portanto, os verbos é que dão as ordens. A ressonância da positividade, ou seja, essa conexão, essa conectividade, essa unicidade que faz com que exista a ressonância da positividade, ela reside na ação, ou seja, em fazer, na prática, tá? Em colocar em prática. Então não basta saber, não basta teoria, a gente tem que praticar. Todo ser vivo muda ou se adapta conforme necessário em resposta às mudanças de determinado contexto, né? Então, às vezes a gente tem uma linha de raciocínio, a gente pensa agora, passou um tempo, mudou o contexto, mudou a convivência, mudou a nossa experiência e a gente tende a mudar, né? Todo ser vivo muda ou se adapta dependendo desse contexto. Isso é uma capacidade principalmente do ser humano, os animais também trabalham, né, atuam dessa forma, né, com essa versatilidade, inclusive as plantas. Então a gente tem esse processo da adaptabilidade e da resiliência. E aí, falando um pouquinho da biologia, do processo bioquímico, a Bárbara traz 3 principais personagens biológicos do amor. Quais são esses 3 personagens? A gente vai aprofundar um pouquinho cada um deles. Primeiro, o cérebro. Segundo, o hormônio da ocitocina. Terceiro, a atuação do nervo vago, que é um nervo que liga o cérebro ao coração, tá? As emoções de modo geral. Então vamos falar um pouquinho cada um deles. Primeiro, o cérebro. Falar com e ouvir a voz humana ativa a mesma atividade cerebral, praticamente ao mesmo tempo. Muitas vezes é por isso que dá aquela ressonância ali da gente fazer, né, agir do mesmo jeito quando a gente está conectado com outra pessoa. Muito longe de estar isolado a uma ou 2 áreas do cérebro, se dar bem com alguém, quando a gente se dá bem com alguém, parece uma dança de salão no cérebro. É essa analogia que ela faz, com uma sala completamente espelhada. Então, não atua, quando a gente se dá bem com alguém, não atua áreas isoladas do cérebro, é uma complexidade que vai reverberar e refletir em várias áreas ou praticamente no cérebro todo, tá? Ela traz o reflexo em ambos os hemisférios, que ela fala rapidamente ali do hemisfério direito e esquerdo. O grau de sucesso na comunicação, eu vou falando agora, gente, citando, trazendo cada uma daquelas condições, daqueles critérios, dos exemplos que ela dá, para expandir e trazer para a gente, apesar de não conseguir aprofundar, a gama de condições e situações que a gente amplia com essa ressignificação do amor, tá bom? O grau de sucesso na comunicação prevê o grau de acoplamento cerebral entre o falante e o ouvinte, ou seja, a hora que a gente fala, a hora que a gente ouve. Acoplamento cerebral é o meio pelo qual nós entendemos um ao outro. Então, ó, a fala, a comunicação bem feita, assertivo, ou seja, o sucesso dessa comunicação influencia diretamente o acoplamento cerebral entre quem fala e quem escuta, tá? E é através desse acoplamento cerebral que a gente desenvolve a compreensão, ou seja, que a gente entende um ao outro. Os cérebros de 2 pessoas podem estar em sincronia particular durante momentos emocionais, ou seja, o acoplamento neuronal ou cerebral se torna muito mais provável quando se compartilha a mesma emoção. E aí ela começa, lembra lá que ela falou que era a ciência das emoções com a ciência dos relacionamentos? Ela vai caminhando, né, nesse conjunto o tempo todo.
as emoções compartilhadas que geram a sincronia cerebral e resultam na compreensão mútua, ou seja, vai surgindo junto todo esse contexto, quase como com um efeito cascata, né? Ou efeito dominó, como a gente gosta de dizer. Você se conecta de verdade com alguém por meio da positividade, compartilhando um sorriso, uma paixão em comum, uma história interessante, uma vivência, uma superação, um afeto, uma emoção positiva, inclusive. Então a gente se torna receptivo com atenção e preocupação genuína por outra pessoa, tá? Essa é um exemplo de conexão de verdade também. O acoplamento neural é a manifestação biológica da unicidade dessa união. Sob a influência das emoções positivas, a sua noção do eu se amplia para incluir os outros em maior grau. Quando se compartilha as emoções positivas com os outros, se vivencia a ressonância da positividade junto com essa noção de expansão. É algo profundamente físico, evidenciado em seu cérebro. Entende? Então é o cérebro que compreende todo esse, né, todo esse percurso da influência das emoções positivas. A sincronia neural pode acontecer entre você e um estranho, se você permitir, como a gente já falou. E aí a gente vai para a ocitocina. Estou cuidando aqui do horário. A ocitocina é um hormônio, né? Um neuropeptídeo que influencia as ações, moldando confiança e reciprocidade. Então, ela é importante porque ela ajuda no processo da conexão. Por meio de picos de ocitocina sincronizados, confiança e cooperação podem rapidamente se tornar mútuas. Então, além desse hormônio ajudar, né, influenciar essa condição da confiança e da reciprocidade, se a gente conseguir ter picos de ocitocina, a gente consegue fazer com que esses dois contextos, a confiança e a reciprocidade, andem juntas, se tornam, né, mútuas, conjuntas. E aí eu vou trazer uma citação escrita igual está no livro. A ocitocina não induz a confiança indiscriminadamente, tornando as pessoas inocentes e, portanto, vulneráveis a serem exploradas. Por que ela fala isso? Porque ela traz toda aquela condição do medo, da insegurança, que faz parte da nossa natureza humana, mas que não é a ocitocina que é responsável e muitas vezes a gente acha que é, tá? Boa noite, Adriana e Adriano, entraram juntos, sejam bem-vindos. Sob efeito da ocitocina, você fica mais atento para o olhar dos outros e fica especialmente mais atento aos seus sorrisos, especialmente os mais sutis. Olha lá aquela condição de começar a decodificar e desenvolver esse olhar mais crítico. Você fica melhor para julgar o sentimento alheio e ver as pessoas de modo geral como mais atraentes e confiáveis. Você também fica particularmente sensível aos sinais do ambiente e das pessoas que ali estão. Então, muitas vezes a gente consegue desenvolver um processo de atenção e dessa compreensão, dessa confiança e dessa cooperação mútua que faz com que a gente fique mais aware, mais espertos, mais lúcidos, a ponto até de saber muitas vezes por que a pessoa está mentindo, se aquele sorriso é manipulador, é falso ou não, e enfim, né, dentre outros contextos. Boa noite, Kelly, seja bem-vinda. No psicossoma, como ficam nós sem esses hormônios? Fica do jeito que é, não tem problema, tá? Psicossoma, para quem não conhece, a linguagem é o corpo emocional, né? O nosso corpo das emoções. Mas aí entra num outro contexto que a gente também não vai aprofundar aqui, tá? Mas aí não existe atuação direta desses hormônios físicos, biológicos e bioquímicos, tá bom? A gente funciona sem esses hormônios. A ocitocina, tudo isso que a gente está falando, gente, é especificamente da nossa vivência aqui nessa vida física, tá bom? Só para deixar claro aí, para contextualizar. A ocitocina, até porque os estudos e as pesquisas são feitos dentro desses laboratórios, tá bom?
A ocitocina aumenta sua receptividade para pistas que sinalizam se os outros são sinceros ou não. Ó, aquilo que eu acabei de falar. Por meio do contato visual e atenção aos sorrisos. Ou seja, se você não presta atenção no outro, não cria conexão, não se vira para o outro, não enxerga o outro, dificilmente, às vezes, uma má intenção, uma coisa mais falseada pode passar batido. Mas se você está atenta, olho no olho, esse contato visual, você vai perceber quando tiver algum processo ali dissimulado, tá? Os sentidos sobre em quem confiar ou não se tornam mais precisos através da atuação da ocitocina. E aí a gente vai para o último, que é o nervo vago. Nervo vago é o 10º nervo craniano que conecta o seu cérebro ao coração. É ele quem, cedo ou tarde, acalma o coração acelerado, a respiração, aquela taquicardia que a gente tem, alguma coisa nesse sentido, tá? O nervo vago estimula pequenos músculos faciais que permite com que você olhe melhor uma pessoa nos olhos e sincronize as suas expressões. Provavelmente é esse nervo vago que faz a gente fazer assim, ó. Ou quando a gente assusta, dá aquele, sabe? É ele que estimula esses pequenos músculos faciais. Os cientistas conseguem medir a força do nervo vago, a aptidão biológica da pessoa para amar, medindo a frequência cardíaca com a respiratória, tá? Então existe o que o pessoal chama de tônus vagal, que é do nervo vago. E a Bárbara faz uma analogia com o tônus muscular, tá? São coisas totalmente distintas, mas que a partir da prática de exercícios a gente desenvolve ou fortalece o nosso tônus vagal com o objetivo e intuito de ampliar. Por quê? Vou falar aqui o que acontece com o tônus vagal maior, mais amplo, mais forte. Então, as pessoas com mais tônus vagal, ou seja, né, com isso fortalecido, são mais flexíveis em uma ampla gama de domínio, tanto físico quanto mental e social. São pessoas melhores para se adaptar às circunstâncias em permanente mudança. Fisicamente, agora eu vou falar dar um exemplo de cada um deles, tá? Físico, mental e social. Fisicamente, conseguem regular os processos corporais internos de modo melhor e mais eficiente. O que é esse regular os processos corporais internos? Inclusive, níveis de glicose no sangue e inflamação. Então, de novo, a gente tá achando que é coisa assim, psicodélica, emoção, amor, só sentimento. Não é, mais sério. Gente, ela fala de várias doenças que eu não vou lembrar e não trouxe para citar aqui, tá? Mas fala da condição da depressão, até do desenvolvimento do Alzheimer, dentre outros. Mentalmente, são melhores para controlar a atenção, as emoções e o comportamento. E socialmente são mais habilidosas nas interações interpessoais em forjar vínculos positivos com os outros. Então, provavelmente, a pessoa mais sociável, que já tem uma facilidade, ela deve ter esse tônus vagal, ela deve ter ali um fortalecimento do nervo vago, tá? Com o fortalecimento do nervo vagal, é possível aumentar sua capacidade de amar. O amor literalmente torna as pessoas mais saudáveis. Por meio do amor, você se torna uma versão melhor de si, a gente já falou. E ao se tornar melhor, você vive o amor com mais prontidão. Ou seja, você entra numa espiral ascendente e revigorante. É como se fosse o que a gente chama de círculo virtuoso, mas numa espiral ascendente, tá? Então, né, você vai e volta, mas aquilo entra é um círculo virtuoso crescendo, entendeu? Ele entra num processo de crescimento. Aí fazendo um resumão, né, dessas 3 condições. Sob a influência da ocitocina, as pessoas ficam mais calmas, mais sintonizadas com os outros, mais amistosas e mais abertas. O amor refaz a programação neural do cérebro, tornando mais possível que se tenha hábitos e ligações social mais saudáveis. O nervo vago nos leva em direção à vitalidade física, boas habilidades sociais e bem-estar de modo geral, com todos e entre todos.
E aí, de novo, micromomentos de ressonância de positividade acabam transformando a vida para melhor. Você se torna mais saudável, feliz e integrado socialmente. Sua sabedoria e resiliência aumentam. A vitalidade física e emocional são contagiosas e a felicidade se espalha. Ou seja, valorize esses momentos, né? Esses micromomentos. E foi nesse sentido que eu comecei a perceber essa mudança e esses exemplos que eu comecei a trazer para vocês. Fabi, o amor pode ser aprendido? O que é preciso fazer para manifestar o amor? Sim, Fabi, o amor pode ser aprendido principalmente com essa ressignificação que a gente está dando, tá? O que pode ser feito para manifestar o amor? Todas essas dicas do que a gente falou até agora, toda essa compreensão dessa conceituação. Então, momentos de positividade, emoções positivas, conexão, compartilhamento, e tem algumas dicas que eu já vou trazer para vocês, até porque a gente daqui a pouco está no nosso horário. Vou trazer aqui, fazer algumas outras relações, já vou trazer algumas dicas práticas de como desenvolver isso, dica que está no livro. Tem mais, tá? Vou trazer só 4, mas tem umas 10 ali, tá bom? Boa noite, Jéssica, seja bem-vinda. Então, as relações, né, que a gente pode fazer já partindo aí para uma conclusão. Devemos aprender a enxergar o efeito dominó do amor. Os sinais podem ser tão sutis que corremos o risco de ignorá-los por completo. Aí, de novo, vem aquela decisão da gente ficar mais atenta em relação a isso o tempo todo. As emoções positivas abrem as portas da percepção e você fica bem preparado para se conectar com os outros. Quando você se sente bem, você enxerga além do seu casulo egoísta para ficar mais atento aos outros, né? Então, de novo, você sai de si para olhar os outros. O amor amplia o seu círculo de preocupação para incluir os demais em maior grau. É o interesse genuíno que passa a ser desenvolvido. Ao aprender e cultivar micromomentos de amor mais rapidamente, as interações cotidianas se tornam mais divertidas e mais agradáveis, e o amor de fato transforma a mente. Sorrisos, gestos, aproximações e acenos são indícios de amor emitido pela experiência interna da pessoa e são lidos pelos outros da mesma forma, ou seja, as pessoas conseguem interpretar quando a gente manifesta essa conduta, essas emoções e esses sentimentos. Quando se vivencia a experiência da ressonância da positividade com mais frequência, dia após dia, ela afeta tudo que você pode se tornar, tudo ao seu redor. Compartilhar movimentos e emoções positivas melhora a qualidade da convivência. Quando a boa notícia e entusiasmo de uma pessoa se transforma na boa notícia e entusiasmo do outro, um momento de positividade é criado. Então, você contar uma ideia nova, algo que você achou legal, algo que você aprendeu e ouvir o outro e ter esse compartilhamento faz com que esse momento aí de positividade, essa ressonância de positividade seja criada e fortalecida, tá? Sentimentos genuínos de estima e gratidão brotam quando se reconhece que alguém se esforçou para fazer algo bom para você. Então, de novo, a troca e o compartilhamento. E aí, falando um pouquinho das resiliências, né? Dos resilientes, pessoas resilientes são emocionalmente ágeis, enfrentam a adversidade com clareza, sincronizadas com as nuances das circunstâncias em constante mudança e dando a elas uma resposta emocional adequada. Não é nem exagerada e não é nem submissa, né? Nem muito assim emocional, mas ela é adequada dentro de cada contexto. As pessoas resilientes acabam percebendo e apreciando a vida em um contexto maior, o que lhes possibilita responder aos transtornos emocionais com mais perspectiva, flexibilidade, graça e leveza. São pessoas mais esperançosas, mais empolgadas para aceitar desafios e, consequentemente, são pessoas mais gratas também. As emoções positivas genuínas estão disponíveis a qualquer hora e elas nutrem a resiliência. Então, Fabi, uma das formas é desenvolver de fato, genuinamente, essas emoções positivas. No começo pode parecer forçado, pode parecer falso, mas quando a gente quer de verdade e a gente começa a manifestar essas ações que levam a desenvolver essa ressonância da positividade, isso começa a acontecer com mais frequência até se tornar um hábito, um processo natural da nossa manifestação. Você se aceita por completo, mesmo à luz dos seus defeitos e tropeços, é capaz de livrar-se das autocríticas incômodas, parar de se preocupar e remoer.
é capaz de aproveitar a capacidade mental superior que ganha com essa liberdade. Ainda finalizando aí esse contexto da resiliência, né? E aí, para entrar nas práticas rapidinho, nesses últimos 5 minutos, né? Ao tornar o amor o seu desejo predominante, então aquilo que eu estava falando de você querer desenvolver isso, você modifica áreas internas da sua vida. Você se torna agradável e permanentemente distinto melhor. Você elogia os outros, ajudando-os a se tornarem distintos e melhores também. Ou seja, entra nessa onda aí, nessa vibe, né, da ressonância positiva. E aí algumas práticas de micro momentos, de como desenvolver esses micro momentos ou desenvolver mais essas, né, emoções positivas e esses sentimentos, tá? Encontre uma ou mais práticas que se adequem a você, esteja aberta. Ela fala isso porque ela traz várias práticas, práticas meditativas, práticas de escrita, práticas pessoais para a gente desenvolver e para a gente estar aberto, né? Às vezes sem fazer julgamento, preconceito, para colocar em prática e ver aquilo que vai funcionar com a gente. Fazer planos concretos do tipo C, então, aumentam consideravelmente o sucesso das pessoas mudarem a si mesmas. Faça o teste. Então é assim, ó, você tá lá num determinado contexto, aí você fala, se eu esquecer esse livro aqui no quarto do hotel, então eu vou comprar outro. Então eu vou pedir outro de presente. Então é sempre uma consequência ligada a uma ação, tá? Então, trazendo para a emoção positiva. Se alguém gritar comigo, eu vou perguntar calmamente por que a pessoa aumentou o tom de voz. Entende? Então, para fazer aí, dar um exemplo prático. E aí ela traz algumas perguntas, tá? Na nossa vida, quando, onde e com quem você sente amor? Então, começar aí as práticas através dessa reflexão. 10 horas já, né? Marcelo me olhou aqui com a cara séria assim. Vou atrasar um pouquinho, tá? Quem precisar desconectar não tem problema, depois vocês assistem o finalzinho no IGTV. Mas já tá acabando, já vou falar das práticas e a gente finaliza com uma última citação, tá bom? E aí, então, uma das práticas é essas perguntas. Quais oportunidades para o amor ainda não exploradas você consegue identificar? Qual a razão para não gostar do momento presente? Relaxe e curte o momento, tá? Então, aproveitar esses momentos, né? Cada vez que você encontra outra pessoa, você tem a oportunidade de demonstrar ternura e cordialidade, relaxado com abertura e benevolência. E aí, a gente vai para a segunda prática que ela traz para nós, que é refletindo sobre os vínculos sociais, tá? Vou dar aqui um passo a passo rapidinho também para a gente não atrasar tanto. Então, para você refletir ao final de cada dia sobre as 3 interações sociais mais longas que você teve naquele dia. Então, você deve ter encontrado mais de 20 pessoas no dia, você vai de todos os encontros, as interações que você teve, você vai lembrar das 3 mais longas. E ao lembrar das 3 interações mais longas que você teve, você vai se perguntar o quanto se sentiu conectado e sintonizado com a pessoa com quem passou o tempo. Durante as interações, você vai perguntar, eu me senti em sintonia com essa pessoa ao meu redor? Eu me senti próximo da pessoa? Eu parei o que eu estava fazendo para olhar, para dar atenção, para compreender? Analise a verdade dessas afirmações, tá? Aí uma segunda técnica, citar 3 conexões amorosas. Procure no decorrer do seu dia pelo menos 3 oportunidades de conectar com os outros dessa forma, com esse olhar, com esse amor já ressignificado, com entusiasmo, com respeito, com benevolência, oferecendo livremente a sua atenção. Compartilhe as suas ideias e os seus sentimentos alegres. Reflita se o intercâmbio levou a essa sensação de unicidade, a conexão verdadeira. Crie mais micromomentos de conexão amorosa intencionalmente nas relações cotidianas. Eleve a sua vitalidade e o seu bem-estar, tá bom? E aí tem outras técnicas, tá? A meditação da gentileza amorosa, que ela traz no livro, narrar o seu dia com aceitação e gentileza, então, tipo, fazer um diário. Tem várias práticas que são aprofundadas no livro, como desenvolver a compaixão, experimentar a felicidade, dentre outras. E aí eu convido você a realmente significar o amor na sua vida, de modo a conseguir viver melhor, mais pleno e mais feliz. E finalizo a live, vocês me desculpem o atraso, com uma citação do livro que eu trago aqui da Bárbara.
Todo o tempo que você passa acordado lhe oferece oportunidades para praticar e abrir o seu coração. Você escolhe a melhor forma de fazer isso. Seu objetivo pode ser ver além dos limites que tradicionalmente restringem o amor e não excluir ninguém. Por conta da própria natureza, a sua composição genética e psicológica lhe dão a capacidade de reconhecer, proteger e estimar os seus parentes e outras pessoas queridas com quem você desenvolveu uma ligação. Entretanto, a evolução também lhe oferece o benefício de compartilhar micromomentos de amor, até mesmo com a pessoa mais distante e diferente de você. Não perca a chance de dar amor, de dar vitalidade, de vivenciar a unicidade para todo mundo livremente. Obrigada a todos, um beijo grande. Lembrando que eu tenho o PDF, tá? Quem quiser pode me mandar, se quiser que eu mando para vocês. Só não vai pelo direct, tá? Vai só pelo WhatsApp ou por e-mail, mas esses me pedem. Boa noite, Rê. Já estamos aqui 4 minutinhos atrasados, tá? Eu agradeço vocês, agradeço aí a todos. Semana que vem a gente tem live entrevista, vai ser o nosso back office, Marcelo vai ser entrevistado, o livro vai ser Confúcio com Amor. Vamos continuar nessa vibe aí do amor, para a gente poder aprofundar ainda mais, tá bom? Beijo grande, bom final de sábado, excelente domingo e uma semana maravilhosa a vocês. Beijão, obrigada e até a próxima.